Fala, torcedor apaixonado pelo nosso tricolor carioca. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Fred apareceu no canal oficial do Fluminense dando um anúncio que deixou a torcida completamente em alerta, com o coração acelerado, de olhos arregalados, se perguntando: o que será que ele quis dizer com aquilo? A declaração veio no meio de uma entrevista aparentemente rotineira, mas carregada de subtexto. E assim, em campo invisível, Fred chutou a primeira bola de uma disputa que vai além das 4 linhas. Para entender o drama, é preciso olhar para o Fluminense em 2025, um time que vive altos e baixos, expectativas e pressão, com Renato Gaúcho como técnico, buscando equipe forte, união e resultados, mas também lidando com momentos de incerteza. Sob o comando de Renato Gaúcho, desde abril de 2025, o Fluminense voltou a apostar no estilo ofensivo, na posse de bola, na pressão, em uma formação que mistura experiência e juventude. O clube está envolvido em várias frentes: Série A do Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Mundial de Clubes. Em 2025, seu desempenho nas Copas tem sido bastante sólido, cerca de 75% de aproveitamento em jogos eliminatórios, com vitórias consistentes, empates e pouquíssimas derrotas. No Campeonato Carioca, chegou à final, mas foi vice-campeão para o Flamengo. No Brasileirão, figura por volta da 9ª posição, mostrando que ainda precisa encaixar regularidade para brigar lá em cima. O plantel soma jogadores de renome, há mercado valorizado, sua base patrimonial de elenco oscila em valores próximos a 94 milhões de euros, número significativo. É nesse cenário que surge Fred, ídolo, pessoa de história com o clube, fala que mexe com a essência tricolor. A torcida, depois de ouvir Fred, ficou dividida entre otimismo, dúvida e receoso silêncio. O que ele disse? Algo vago, algo contundente, que pode abrir caminhos ou gerar turbulência. A voz dele ecoou, mas o significado ainda está em disputa. Nos bastidores, há quem interprete que Fred quis dizer que haverá uma mudança de postura, que não se aceitará qualquer deslize, que o elenco será cobrado como nunca, que haverá decisões drásticas sobre escalações ou talvez alguma renovação forçada de contratos. Outros acham que pode ter sido uma indireta para dirigentes, para a comissão técnica, ou mesmo uma mensagem velada aos jogadores que não estariam rendendo. Alguns viram nisso um aviso prévio, um alerta de guerra. A arquibancada reage em silêncio, mas os cochichos se transformam em expectativa crescente. A torcida repassa mentalmente os últimos jogos, quando o Fluminense dominou fases de Copa, venceu fora de casa, sofreu com lesões, com desgaste, com viagens. Vê nos rostos dos jogadores que algo parece faltar: intensidade, concentração, talvez liderança em campo. Renato Gaúcho, que já provou ser mestre no manejo de grupo, ora é visto como estrategista forte. Mas será que ele já percebeu o que Fred tenta dizer? Será que Fred acha que falta respaldo, que há sombra de acomodação, ou que a pressão deva recair sobre quem menos espera? No Brasileiro, os resultados oscilam bastante. Uma vitória convincente aqui, um tropeço ali, jogos em casa com desempenho dominante, fora de casa com descontrole. A artilharia às vezes é acionada, algumas peças do elenco brilham, outras parecem patinando. A torcida, que viveu a glória recente de Libertadores 2023, Recopa Sul-Americana 2024, espera reencontrar aquela garra, aquela chama. Fred, com sua história, conhece essa sede de vitória. Ele sabe o peso das camisas, conhece Maracanã, conhece cobrança, conhece a voz de Laranjeiras, conhece a responsabilidade de Fluminense ser grande na América e no Brasil. Quando Fred soltou aquele anúncio, alguns imaginaram que ele falava de reforços. Mas o silêncio dos dirigentes até agora sugere que talvez seja algo interno, algo de mentalidade, algo de comportamento. Talvez ele quisesse dizer que nos treinos não se tolerará displicência, que nos coletivos haverá cobrança, que cada jogador terá de se provar a cada minuto. Talvez seja sobre hierarquia: quem veste a faixa, quem lidera o grupo, quem mostra comprometimento em campo e fora dele. A frase dele deixou margem para interpretação. E isso torna a situação perigosa, porque se faltar clareza, o vácuo será preenchido por rumores, por insegurança, por divisão interna. A torcida,
acostumada às certezas, quer clareza. Mas há quem diga que essa ambiguidade foi proposital. Fred quer que o grupo se questione, que ninguém durma no ponto, que despertar aconteça. Que Renato Gaúcho tem espaço para impor disciplina, mesmo nos instantes em que a natural intimidade de alguns jogadores com o clube possa pesar. O Fluminense de 2025 precisa disso. Não basta brilhar em Copas, é necessário constância no Brasileiro, solidez nas quartas, nas decisões. Porque o calendário não perdoa, as viagens pesam, o desgaste aumenta e o adversário vê falhas, aproveita espaços. Técnico experiente como Renato sabe que mentalidade campeã é construída nos detalhes, e Fred, neste anúncio, parece ter jogado o primeiro míssil nessa construção. O clima entre torcida e clube está tenso, daquela tensão boa que impulsiona, daquelas que fazem vibrar, que fazem dividir opiniões nas redes. Alguns exaltam Fred, dizendo que ele tem coragem de dizer o que muitos pensam, que ele está sendo elo entre o vestiário e a arquibancada, entre dirigentes e jogadores. Outros questionam, será oportunismo? Será que ele quer garantir espaço político para si, ou se desvincular de responsabilidades em caso de tropeços? A expectativa para saber como Renato reagirá. Se ele concorda, se vai respaldar Fred, se segurar o elenco ou agir com mão firme. E para saber também como os jogadores vão receber essa cobrança, se aceitarão, se farão autocrítica, se treinarão com mais intensidade, ou se recuarão, sentirão pressão, se haverá fissuras. Dentro de pouco tempo, cada jogo será mais do que 3 pontos, será palco de confirmação. Cada partida será lupa sobre quem está com sangue nos olhos, quem está rendendo, quem está escondendo algo. A torcida vai puxar, vai gritar, vai exigir. Mas principalmente vai ficar esperando que o anúncio de Fred seja porta de transformação, de virada de chave, de crescimento. A pergunta que fica, ecoando depois de cada treino, de cada escalação divulgada, de cada substituição questionada é: o que Fred quis dizer com aquilo? Foi aviso para os acomodados? Foi farol para os que cansaram de promessas? Foi alerta para os jogadores de que o tempo de desculpas acabou? Foi uma convocação para que todos entrem em campo com alma, com garra, com foco no título? E é nessa dúvida, nessa tensão entre o que foi dito e o que vai ser mostrado, que reside a verdadeira narrativa do Fluminense em 2025. A torcida aguarda. E o futebol respeita. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O eco das palavras de Fred ainda reverbera pelos corredores de Laranjeiras e pelos arredores do Maracanã, como se fosse um chamado à responsabilidade coletiva. A torcida, embora confusa, transformou a incerteza em combustível, levando ainda mais energia às arquibancadas, deixando claro que, independentemente da mensagem, o Fluminense jamais estará sozinho. A cada treino aberto, a cada interação com os torcedores, a cobrança aumenta, mas também cresce a chama da esperança. O clube que carrega em sua história batalhas épicas e títulos imortais sabe que o momento pede união, e o anúncio de Fred, mesmo envolto em mistério, serviu para unir diferentes vozes em um mesmo grito, o de acreditar. Renato Gaúcho, experiente e acostumado a administrar momentos de pressão, tem agora uma missão dupla: seguir alinhando o elenco para encarar competições duríssimas e, ao mesmo tempo, mostrar à torcida que o vestiário está fechado em torno de um objetivo comum. Os jogos recentes mostraram lampejos de um time competitivo, mas também fragilidades que não podem se repetir em fases decisivas. A dúvida que paira é se a mensagem de Fred terá o efeito de despertar ainda mais o elenco ou se abrirá espaço para tensões internas. Até aqui, os indícios são de que a cobrança foi absorvida como motivação. O Brasileirão segue sendo uma montanha-russa, com oscilações que deixam a equipe na parte intermediária da tabela, mas com margem para arrancar se houver foco e disciplina. Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o tricolor ainda tem condições reais de brigar por título, e qualquer detalhe emocional pode ser o diferencial para superar adversários diretos. Fred sabe que conquistas recentes elevaram a régua de exigência e que a torcida não se contenta com campanhas medianas. É por isso que sua fala ressoa tanto. Foi mais do que uma declaração, foi um recado de que o patamar do Fluminense não pode regredir.
Nos bastidores, dirigentes preferiram o silêncio, o que só aumentou a expectativa. A cada coletiva, jornalistas insistem em desvendar o enigma, e a cada entrevista de jogador, a pergunta surge: o que Fred quis dizer? As respostas, evasivas ou carregadas de confiança, revelam que o grupo entende a gravidade da cobrança. Há quem garanta que a fala tenha sido combinada, parte de uma estratégia para elevar o espírito competitivo, e há quem veja na espontaneidade de Fred um reflexo genuíno de sua paixão pelo clube. Dentro de campo, os próximos jogos darão a resposta que os torcedores tanto aguardam. Se o time reagir com vitórias e atuações firmes, a declaração será vista como ponto de virada. Se houver tropeços, o mistério se transformará em peso. Mas o que ninguém pode negar é que a mística tricolor ganhou mais um capítulo, e um dos seus maiores ídolos foi o responsável por acender o estupim. O que virá a seguir depende da reação de quem veste a camisa verde, branca e grená. O Fluminense, com toda a sua tradição e grandeza, não pode se dar ao luxo de viver de dúvidas. A torcida clama por ação, por entrega, por resultados. Fred abriu a cortina de um espetáculo que ainda não mostrou seu desfecho, e agora cabe a Renato Gaúcho e ao elenco escreverem o próximo ato. No fim das contas, talvez a mensagem tenha sido simples: é hora de lembrar a todos que o Fluminense é gigante, que não existe espaço para acomodação e que cada jogo, cada dividida, cada gol deve ser encarado como decisão. E assim, entre dúvidas e esperanças, o tricolor das Laranjeiras segue sua caminhada em 2025. Se o anúncio de Fred foi um aviso, uma promessa ou um desafio, só o tempo mostrará. Mas uma certeza já se consolidou: a chama que ele reacendeu dentro da torcida não vai se apagar tão cedo, e o Fluminense, empurrado por milhões de apaixonados, está mais vivo do que nunca. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.